Olá, pessoal. Vamos começar mais um capítulo aí, questão 61 a 70, que trata de funções exponenciais. Reforço novamente a leitura do material, é muito importante, principalmente os exemplos resolvidos. E vamos aqui à resolução das questões, certo? Questão 61, ela diz o seguinte: a figura é um esboço do gráfico da função y igual a 2 elevado a x. Então tá aqui o x está no expoente, a gente considera isso aqui como uma função exponencial. A ordem do ponto P de abscissa A mais B sobre 2 é. Pronto, ele quer saber a ordem, não, a ordenada, né? Então ele quer saber que valor é esse aqui, ó, certo? E o valor que está aqui embaixo, ele nos deu, certo? Deixa eu botar um pontinho aqui. O valor que está aqui é o ponto médio de A e B. Observe que é A mais B dividido por 2, certo? E o que é que a questão nos indica? Ele nos indica o seguinte: quando x é A, o y é C, ou seja, 2 elevado a A, que é 2 elevado a x, isso aqui deu igual a C. E 2 elevado a B, né, que é o ponto aqui, ó, a resposta y deu D. Então, eu posso escrever igual a D. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou multiplicar esses dois, consequentemente, eu tenho que multiplicar esses dois, certo? Então, se eu pegar 2A vezes 2, ou 2 elevado a A vezes 2 elevado a B, eu vou ficar com isso aqui, ó. Deixa eu botar de vermelho para manter o padrão. 2 elevado a A vezes 2 elevado a B igual a C vezes D. Na multiplicação de potências de mesma base, a gente conserva a potência e soma os expoentes. Então, vai ficar 2 elevado a A mais B igual C vezes D, a gente costuma chamar CD mesmo, certo? Sem um pontinho. Aí observe que para virar A mais B dividido por 2, eu vou ter que multiplicar esse expoente por alguém. Então, eu vou chegar aqui nesse expoente aqui, ó, e vou multiplicar por 1 sobre 2. A mesma coisa a gente tem que chegar no expoente aqui, que CD é a mesma coisa que CD elevado a 1. Então, multiplica por 1 sobre 2, certo? Então, quando eu fizer isso, eu vou ficar com essa escrita aqui, ó, 2 elevado a A mais B dividido por 2, né? Que é quando eu fizer essa multiplicação, A mais B vezes 1 dá A mais B sobre 2. Igual, pessoal, a CD elevado a 1 meio, tá bom? Vou ficar com essa escrita. Então, eu posso dizer que 2 elevado a A mais B dividido por 2 é a mesma coisa que CD. Aí, quando a gente tem frações no lugar das potências, no lugar dos expoentes, a gente coloca uma raiz, o número de baixo fica sendo o índice da raiz, aqui é um 2, e o número que está em cima vem para dentro, ou seja, é CD elevado a 1. É comum a gente fazer assim, ó. Quem está no Sol vai para a sombra, ou seja, quem estava em cima aqui no Sol foi para dentro, foi para a sombra. Quem estava na sombra aqui foi para o Sol. Só que é comum a gente não escrever o índice 2 aqui e o 1 no expoente a gente também é comum não escrever. Então é 2A mais B dividido por 2, ó, 2 elevado a mais B sobre 2 é igual a raiz quadrada de C vezes D, CD, certo? Então, portanto, questão correta aí, alternativa correta é a letra A. Beleza? 61 respondido. Agora vamos para 62. 62 diz o seguinte, ó, a trajetória de um salto de um golfinho nas proximidades de uma praia, do instante em que ele saiu da água, t igual a zero, até o instante que mergulhou, t igual a tzão aqui, ó, t maiúsculo, né? Foi descrita por um observador através do seguinte modelo matemático. A altura em função do tempo é igual a 4t menos t vezes 0,2t com t em segundos e h de t em metros, e o t varia de 0, é maior ou igual a 0, e menor ou igual a t maiúsculo aqui, né? O tempo em segundos em que o golfinho esteve fora da água durante esse salto foi. Bom, pessoal, eu vou pegar a função que é h de t igual
4t menos t que multiplica 2 elevado a 0,2 tzinho, né? E eu vou calcular o h de t maiúsculo, certo? Então, onde tiver o t minúsculo, eu vou ter que colocar ele maiúsculo, beleza? Então, eu vou colocar assim, ó, 4t maiúsculo menos t maiúsculo vezes 2 elevado a 0,2 t maiúsculo, certo? Eu vou ter que resolver isso aí. E o que é que ele me dá mais? Deixa eu ver. Deixa eu ler a questão aqui. A trajetória de um salto golfinho nas proximidades da praia, no instante em que ele saiu da água até o instante que ele mergulhou, foi descrita por um observador através do seguinte modelo matemático. Contém em segundos e h de t em metros. O tempo em segundos que o golfinho esteve fora da água bom, pessoal, o tempo em segundos, ele saiu da altura 0, né? Aqui, ó, a altura era 0, e volta a cair quando a altura é 0. Então, no lugar de h de tzão aqui, ó, de t maiúsculo, eu tenho que colocar o 0. Então, eu vou igualar essa expressão a 0, certo? Então, eu vou fazer assim, ó, 4t maiúsculo menos t vezes 2 elevado a 0,2 t maiúsculo igual a 0, certo? Vamos tentar fazer essas contas aí. Então, se vocês observarem, eu posso passar esse t que está negativo vezes 2 para o outro lado. Então, eu vou escrever assim, ó, 4t maiúsculo é igual, ó, positivo, né? Ó, t vezes 2 elevado a 0,2t, certo? O t vai dividir o t, né? Posso passar dividindo, ou então posso cortar aqui. Então, vamos ficar assim, ó, com 4 igual a 2 elevado a 0,2 t maiúsculo. Só que esse 4 eu posso escrever assim, ó, 2 elevado a 2, certo? Igual a 2 elevado a 0,2t. Bom, pessoal, como a base é igual, 2 e 2, eu vou poder cortar essa base, né? Para dois números ser igual, de mesma base, os expoentes têm que ser igual. Então, eu posso igualar os expoentes. Eu vou continuar aqui, ó. 0,2t tem que ser igual a 2. Então, igual a 2. Então, t é igual a 2 dividido por 0,2. Chega aqui e multiplico por 10 em cima e embaixo, né? Eu vou fazer essa continha aqui, ó. Vezes 10 no numerador, vezes 10 no denominador. Então, t vai ser igual a 2 vezes 10, 20. 0,2 vezes 10, a vírgula de uma casa para a direita vira 2. 20 dividido por 2, 10. Então, t é igual a 10. Beleza? Então, a alternativa correta, ó, letra E. Perfeito? Questão 62 respondida. Vamos para a questão 63. Questão 63 diz o seguinte: ó, o crescimento de uma colônia de bactérias é descrito por P em função de T é igual a alfa vezes 4 lambda T, em que T é maior ou igual a 0. Em que T maior ou igual a 0 é o tempo dados em horas. E P de T é a população de bactérias no instante T. Se após 4 horas a população inicial da colônia triplicou, após 8 horas o número de bactérias na colônia será. Bom, pessoal, primeiro vamos calcular no início. No início o tempo é 0, né? Então, se eu for calcular aí, ó, o P de 0, onde tiver o T, eu tenho que escrever 0. Então, a alfa vezes 4 lambda vezes 0. Lambda vezes 0 dá 0. Então, o P de 0, pessoal, P de 0 aí, ó, é igual a alfa vezes 4 elevado a 0. 4 elevado a 0 é 1, né, pessoal? Então, a população inicial no instante 0 é alfa vezes 1, que é o próprio alfa. Então, o P de 0 é igual a alfa. Se eu afirmo que após 4 horas a população triplicou, triplicar, onde é alfa, vai ser 3 alfa. Então, a gente está afirmando isso aqui, ó, o P de 4, né, o P após 4 horas, vai ser 3 vezes alfa, que triplicou. Só que quem é o P de 4? Onde tem T, a gente coloca 4. Então, vai ficar, ó, alfa, né, no lugar de... Ó, tô botando no lugar do T, eu vou botar um 4. Então, alfa vezes 4 elevado a lambda vezes 4.
Isso aqui tem que ser igual a 3 alfa. Pessoal, esse alfa vai passar dividindo, então eu posso cortar alfa por alfa, certo? Então vai ficar assim, ó, 4 elevado a lambda vezes 4, ou 4 lambda, eu posso até escrever assim, eu vou até escrever, ó. Deixa eu voltar aqui, ó, 4 lambda é igual a 3. Pronto, eu vou guardar essa informação aqui, ó. Talvez seja útil. E agora eu vou calcular o P que ele procura, que é o P de 8, após 8 horas. Então, o P de 8 aí vai ser alfa, de acordo com a fórmula, ó, vezes 4 lambda vezes o T, que seria 8. Então, o P de 8, eu vou escrever assim, ó, alfa vezes, aqui dá 8 lambda, mas só que 8 lambda eu posso escrever assim, ó, 4 lambda vezes 2, certo? 4 lambda vezes 2. Só que 4 lambda eu sei quem é. Eu posso até escrever assim para ficar mais fácil para vocês entenderem. Ó. O P de 8 é igual a alfa vezes 4 elevado a 4 lambda, né? Em parênteses, isso aqui é elevado a 2, né? Que a gente multiplica isso aqui na potenciação. Por isso dá 8, o lado de cima. Só que 4 elevado a 4 lambda, eu sei que é 3, ó. A gente já concluiu atrás. Então, o P de 8 vai ser igual a alfa, aí dentro do parênteses, 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. 9 vezes alfa, 9 alfa. Então, P de 8 é igual a 9 alfa. Portanto, a alternativa correta é a letra C de casa. Perfeito? Questão boa, bem interessante. Vamos para a questão 64. Beleza? Deixa eu beber um caroço d'água aqui. Questão 64, ela vai dizer o seguinte, ó, uma substância que se desintegra ao longo do tempo tem sua quantidade existente após T anos dada por m de T igual a m0 vezes 1,4 que está elevada a menos T sobre 1000, em que m0 representa a quantidade inicial. A porcentagem da quantidade existente após 1000 anos em relação à quantidade inicial m0 é aproximadamente. Bom, pessoal, vamos fazer esses cálculos aí. Eu sei que a inicial, né, o m de 0, por exemplo, que é o tempo inicial, isso aqui vai dar o m0, beleza? E após 1000 anos, então após 1000 anos eu vou ter que calcular o m1000, beleza? Então, de acordo com a fórmula aí, é a população inicial, m0, vezes 1,4 elevado a menos t, ou seja, se o t é 1000, então menos 1000 sobre 1000. Só que 1000 dividido por 1000 dá 1. Então, o m 1000 aí, ó, daqui a 1000 anos, a população, vai ser m0 vezes 1 elevado a 4 elevado a menos 1, ou vezes 1 elevado a 4 menos 1. Quando a gente tem um menos 1, expoente negativo, eu posso inverter a fração. Lembra que abaixo de qualquer número é como se tivesse um 1. Então, 1 vai para cima, 1,4 vem para baixo. Então, vai ficar assim, ó, m1000 é igual a m0 vezes 1 sobre 1,4, certo? E isso aqui eu posso escrever dessa maneira aqui, ó, m1000 igual a m0, né, que é m0 vezes 1 é m0, dividido por 1,4. Pessoal, ele quer que porcentagem, ó, ele observa a pergunta, ó, a porcentagem da quantidade existente após 1000 anos em relação à quantidade inicial m0 é aproximadamente. Então, se ele quer em relação à quantidade m0, eu posso supor, certo? Eu estou supondo que aqui a gente tem a população de 100%, que é a população inicial. Então, onde tiver m0, eu posso trocar por 100. Então, eu sei o seguinte, ó, que é m1000, né? De acordo com a questão, é m0 dividido por 1,4. Em porcentagem, m0 eu estou considerando 100%. Então, eu quero 100% dividido por 1,4. Aí a gente pode fazer essa continha aí na mão, numa calculadora, certo? Quando fizer essa continha aí, por exemplo, numa calculadora,
você vai encontrar um número irracional, vai ficar um número com infinitas casas decimais depois da vírgula, certo? Então vai dar aí aproximadamente, eu vou botar igual mesmo, né? Vai dar 71, deixa eu ver aqui que eu fiz essa conta. 71,4285, aí 7, aí vai dar vários números aqui. Como ele quer aproximadamente, o número mais próximo desse aí é o 71. Então a gente pode considerar o M1000, né, um valor igual a 71%, né? A gente está com porcentagem aí. Portanto, a alternativa correta, letra E. Beleza? Questão 64 resolvida, vamos para a 65. A 65, ela diz assim, ó, o valor de um carro decresce exponencialmente, de modo que seu valor daqui a X anos será dada por V igual a A vezes E elevado a menos KX, em que E é igual a 2,71823 pontinho. Esse é, né, um número irracional aí, bem usado aí na matemática financeira, tá bom? Hoje, o carro vale 40 mil e daqui a 2 anos valerá 30 mil. Nessas condições, o valor do carro daqui a 4 anos será... Bom, pessoal, vamos fazer hoje, né? Vamos fazer hoje, que eu sei que é 40 mil. Se eu fosse fazer hoje, ó, o valor dele é o A vezes o E, né, elevado a menos K vezes o X. Hoje seria o tempo igual a zero. 0 vezes K dá zero. Então, V é igual a A vezes E elevado a zero. Certo? E elevado a zero é 1. Então, V é igual a A vezes 1. O valor do carro é igual a A hoje. Só que esse A, de acordo com a questão, é 40 mil. Então, A vale 40 mil. Eu já sei essa informação. Ó. O A é igual a 40 mil. Daqui a 2 anos, eu vou passar uma linha aqui, ó. Daqui a 2 anos, o valor desse carro, eu vou botar um 2 aqui para indicar que é daqui a 2 anos, certo? Esse V aqui foi o V0. Tempo hoje. Deixa eu botar o 0 até o final lá. Então, daqui a 2 anos, o valor vai ser A vezes E elevado a menos K vezes o 2, certo? Então, V2 aí, o valor é A, que eu sei que é 40 mil, certo? Vezes E elevado 2 vezes K, 2K, só que é negativo lá, menos 2K. Pronto, eu sei o que o valor é esse, só que a questão também me deu, é 30 mil. Então, eu posso pegar tudo que está aqui e igualar a 30 mil, certo? No lugar de V2, eu vou botar 30 mil. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever primeiro isso aqui. Então, eu vou botar lá, ó, 40 mil vezes E elevado a menos 2K igual a 30 mil, certo? Vou passar o 40 mil dividindo em 30 mil. Então, eu descobri o seguinte, ó, E elevado a menos 2K é igual a 30 mil dividido por 40 mil. Posso cortar os zeros aí, ó, 4 zero em cima com 4 zero embaixo, e descobrir que E elevado a menos 2K é igual a 3 sobre 4. Então, se eu encontrar E elevado a menos 2K, eu posso trocar por isso aqui, ó, certo? E agora, vamos calcular daqui a 4 anos, que é o que a questão está pedindo. Então, eu vou pedir o V4, vai ser igual a vezes E elevado a menos K vezes 4, certo? Então, o V4, que é o que estamos procurando, é igual a que é 40 mil, 2, 3, vezes o E. Aí, observe que 4 vezes K dá 4K. Então, eu posso escrever assim, ó, menos 2K vezes 2. Observe que 2 vezes 2K vai dar 4K, negativo, né? E escrever exatamente isso, ó, V4 é igual a 40 mil. Para a gente ficar ainda melhor o entendimento, para ficar melhor, eu vou botar essa parte em parênteses, ó, E elevado a menos 2K vezes o 2 fora, né? Eu botei um vezes ali, mas elevado a 2. Deixa eu voltar aqui. Elevado a 2. Porque isso aqui multiplica, vai dar o 4K lá de cima. Só que o que está dentro de parênteses, a gente sabe que é 3 quartos. Tá aqui, ó.
3 quartos. Então, V4 é igual a 40.000, certo? Vezes 3 quartos elevado a 2. Lembrando que a fração vai ser o 3 elevado a 2 e o 4 elevado a 2. Então, V4 eu vou continuar aqui, ó. Certo? V4 vai ser igual a 40.000 vezes 3 elevado a 2 dá 9. 4 elevado a 2 dá 16. Pessoal, se eu pegar 40.000 primeiro, dividir por 16, se eu dividir por 4 dá 10.000. Se eu dividir por 4 novamente, que é 16, vai dar 2.500, né? Então, V4, ó, dividindo 40.000 por 16 dá 2.500. Então, é 2.500 vezes 9, né? Que o 9 ficou em cima. Então, V4 é igual a R$ 22.500. Beleza? Então, o valor do carro aí, ó, letra C, R$ 22.500. Finalizamos a questão 65. Vamos aí para 66. A 66 diz o seguinte: numa população de bactérias, a população em função do tempo é igual a 4 elevado a A ou 10 elevado a A vezes 4 elevado a 3T, bactérias no instante T medido em horas ou fração da hora. Sabendo que inicialmente existem 10 elevado a A bactérias, quantos minutos são necessários para que se tenha o dobro dessa população inicial? Então, a população inicial, pessoal, né, é o P de 0. Então, eu sei que o P de 0 aí, ó, é igual a 10 elevado a A. Então, se eu quero o dobro disso, que é daqui ao tempo que a gente ainda vai descobrir, o dobro disso aí é multiplicar por 2. Então, é 2 vezes 10 elevado a A. Então, pela fórmula lá, o P de T, ó, é 10 elevado a A vezes 4 elevado a 3T. E eu quero que isso aqui seja igual ao dobro da população inicial, ou seja, 2 vezes 10 elevado a A. Como esse 10 elevado a A está multiplicando os dois lados, um vai passar dividindo, então eu posso cortar. Um vai dividir o outro, vai dar 1. Então, na verdade, eu tenho 4 elevado a 3T igual a 2, certo? Eu vou até escrever novamente. Ó. 4 elevado a 3T igual a 2. Para igualar a base, eu posso escrever o 4 assim, ó. 2 elevado a 2, que está elevado a 3T. Deixa eu ajeitar aquele risco ali. 2 elevado a 2 é 4, elevado a 3T igual a 2. Esse 2, lembra que ele passa multiplicando esse número. Então, vai dar 2 vezes 3, 6. Então, vai ficar assim, ó. 2 elevado a 6T igual a 2, que eu posso escrever 2 elevado a 1, né? Como a base é igual, eu posso cortar o 2 pelo 2. E eu fico com 6T igual a 1. Vou escrever aqui, ó. 6T igual a 1. O 6 passa dividindo, então T é igual a 1/6. Lembrando que isso aqui é de horas, né? O tempo é medido em horas. Então, eu tenho 1 hora dividido por 6. Só que 1 hora é igual a 60 minutos. Então, opa, botei 6. Então, isso é a mesma coisa que 60 minutos dividido por 6. Então, o tempo é igual a 60 por 6, 10. Ou seja, 10 minutos. Então, questão correta, a letra E. Perfeito? Só beber um caroço d'água aqui. — 66 já foi. Vamos para 67. 67 diz o seguinte: ó. Seja f de x igual a 2 elevado a 2x mais 1, e a e b são tais que f de a é igual a 4 vezes a f de b. Pode afirmar que... Bom, pessoal, vamos fazer aí. Vamos escrever o que ele nos afirmou aqui, ó. F de a é igual a 4f de b. Então, f de a é igual a 4 vezes o f de b. Certo? O f de a, pessoal, ó, onde tem x, eu estou colocando a. Então, onde tiver x aqui, eu vou colocar a. Então, f de a é assim, ó. 2 elevado a 2a mais 1. Certo? E o f de b? Então, eu escrevo 4 vezes f de b. Opa!
vezes f de b, onde tem x eu vou colocar b, então lá em cima eu também boto b. Então 2 elevado a 2b mais 1. Como a gente está em função aí, uma igualdade aí que tem potências, eu vou tentar igualar esse 4 a 2 para ficar a mesma base. Então vou escrever novamente, ó, 2 elevado a 2a mais 1 igual o 4, eu vou escrever assim, ó, 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2b mais 1. Quando temos potência de mesma base, a gente soma os expoentes. Então, vai ficar assim, ó, 2 elevado a 2a mais 1 igual 2 elevado a 2b mais 1 mais esse 2 aqui, mais 2. Como a base agora está igual, eu posso cortar o 2 pelo 2 e ficou as expoentes. Então, vou igualar aqui os expoentes. Ó, 2a mais 1, que é o primeiro, igual a 2b, pessoal, 1 mais 2 é 3, mais 3. Então, desse lado, ó, 2a, o b eu vou passar para a esquerda, vem negativo, menos 2b é igual, ó, 3. Esse 1 que está positivo vem negativo, menos 1. Do lado direito, pessoal, 3 menos 1 dá 2. Do lado esquerdo, eu posso botar o 2 em evidência. Ó, 2, ele multiplica o a, o menos vem para cá e o 2 também multiplica o b. Então, ficou a menos b. Esse 2 que está multiplicando, você pode ver que ele volta. Se eu quiser saber o de cima, ó, é 2 vezes a, 2a. 2 vezes menos b, 2, menos 2b. Então, esse 2 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar a menos b igual 2 dividido por 2. 2 dividido por 2 é 1. Então, a menos b é igual a 1. Concluir isso aqui. Vamos ver se tem para marcar. A menos b igual a 1, ó, letra E. A menos b igual a 1. Certo? 67 também resolvido. Vamos para 68. 68 diz o seguinte. O número de raízes reais da equação 1 sobre 2 elevado a x igual a menos x ao quadrado mais 4. Pessoal, questão 68, eu posso tentar fazer os cálculos, mas é aquele tipo de questão que a gente consegue resolver o gráfico, né? Fazer o gráfico e ver quantas interseções isso aí tem. Então, fica mais fácil pelo gráfico, certo, pessoal? Então, essa função aqui, ó, observe que ela é do tipo f de x, por exemplo, igual a a elevado a x. Só que o a está fazendo o papel de um meio, certo? Um meio na função exponencial é um número que é maior que zero e menor que 1, certo? Então, é uma função decrescente. Então, fazendo o gráfico aqui, eu vou desenhar aqui o eixo x e o eixo y. Ó, x e y, né? Eu vou até estender mais isso aqui, ó. Fazendo esse gráfico aí, essa função ela se comporta desse jeito, ó. Ela vem decrescendo, aí passa aqui no ponto 1, lembrando que ela nunca cruza o eixo x, certo? Ela vai chegando próximo. Então, esse ponto aqui é o ponto 1. Beleza? A outra função, pessoal, que está escrita aí, a do lado direito, eu vou até fazer de verde, ó, essa função é f de x, né? Igual a menos x mais 4. É uma função de segundo grau, menos x ao quadrado. Onde o a é negativo, a é igual a menos 1, então a concavidade da parábola é para baixo. E o c, né, o b é 0, se eu quisesse saber o b, e o c é igual a 4. Ou seja, essa função passa lá em cima, no ponto 4, a concavidade é para baixo, então ela vai descer, ela vai fazer isso, ó. Certo? Já hoje eu sei que ela está mesmo no centro, né? O eixo aqui está mesmo no centro, em cima do eixo y, o eixo da parábola. Por quê? Porque o b é 0. O b é responsável de deixar a parábola do lado direito e do lado esquerdo. Vimos isso também nas aulas de função quadrática. Então, quando é que essas funções se encontram, se igualam? Nesse ponto aqui, beleza? E nesse aqui, ó. Elas estão iguais em 2 pontos. Então, portanto, o número de raiz dessa equação é igual a 2. Quando é que ela se iguala? 2 pontos. Beleza? Questão que a gente resolve só pelo gráfico. Então, resolvida 68, vamos para 69. 69 diz o seguinte, ó, o conjunto imagem da função real f de x igual 2 elevado
a menos 3x ao quadrado mais 6. Pessoal, questão bem interessante, eu deixei até uns cálculos aqui para me ajudar. Uns cálculos não, o desenho do gráfico dessa função, né? Por quê? Para a gente entender melhor, então eu vou deixar um papel aqui para me auxiliar no desenho, senão me atrapalha. Me atrapalha porque o ideal é a gente fazer isso no computador, mas vamos lá, ó. Vamos pensar só no expoente, só na função que está lá em cima, ó, só naquilo ali. Então, quando é que aquilo se iguala a zero, por exemplo? Se eu for fazer o gráfico daquela função, eu sei que f de x é igual a menos 3x ao quadrado mais 6x. Eu posso resolver por Bhaskara, mas como é a equação de segundo grau incompleta, eu vou resolver sem Bhaskara. Então, eu vou igualar isso a zero para ver as raízes. Então, eu vou fazer assim, ó, menos 3x ao quadrado mais 6x igual a zero. Colocando x em evidência na equação, vai ficar x, que multiplica menos 3x mais 6. Certo? Coloquei o x em evidência. Então, para dois números, aqui eu tenho dois números. Ó. Tenho esse número e esse número. Eles multiplicar está dando zero. Então, só existe uma possibilidade. Ou x é zero, uma das raízes, ou segunda parte, x duas linhas, que a gente chama, né, vai ser igual a zero, que seria menos 3x. Eu vou até fazer diferente. Eu vou fazer assim, peraí. Tirar esse x. Ou essa segunda parte é zero, ou seja, menos 3x mais 6 igual a zero. Né? Passo 3x para lá positivo, vai ficar 6 igual a 3x positivo. 3 passa dividindo, vai ficar 6 dividido por 2 igual a x. 6 dividido por 2 é 3. X igual a 3, ou seja, x duas linhas, a segunda raiz, é igual a 3. Temos essas duas situações. Beleza. Sabendo disso aí... aqui é um 3, né? Aqui embaixo, desculpa, pessoal. Aqui não é 3, não. Aqui é 2. Ó. Eu passei 3 dividindo. Ainda bem que eu olhei para o papel aqui para fazer o gráfico e vi a conta. Então, o 3 passa dividindo, ó. 6 dividido por 3 dá 2. Então, x duas linhas é 2. Então, se eu fosse fazer o gráfico dessa equação de segundo grau aí, o gráfico seria esse aqui, ó. Aqui eu tenho o eixo x. Aqui eu tenho o eixo y. Uma das raízes é 0, passa aqui. A outra raiz é 2, é aqui na frente. O gráfico tem concavidade para baixo, porque o a é negativo, então ela faria isso aqui, ó. Certo? Como as raízes é 0 e as raízes é 2, o maior ponto aqui, ó, né, o x do vértice, é 1. Então, o maior valor que essa potência, né, f de x igual a 2 elevado a alguém, o maior valor é quando x assume o valor 1. Então, quando x assume o valor 1, o y é quanto? Vamos calcular. Então, vou pegar essa função aqui, ó, e no lugar de x eu vou colocar 1. Então, vai ficar assim, ó, menos 3 vezes 1 ao quadrado, mais 6 vezes 1. Isso aqui é o f de x, né? Vai ser f de x igual menos 3 vezes 1, mais 6. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. Então, vai ficar menos 3 mais 6. Menos 3 mais 6 é 3. Ou seja, o f de x, o maior valor para ele é 3. Então, o maior valor aqui, ó, 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é 8. Então, o maior valor que essa função assume é 8. Então, no gráfico, eu teria o seguinte. Eu teria o eixo y aqui. Teria o eixo x. Preste atenção que eu vou fazer aqui nesse gráfico. Quando o x é 1, que ele assume o maior valor, o y está lá em cima, está no 8. Então, ele vai passar aqui, ó, nesse ponto, certo? Só que é o seguinte, ó. Pessoal, na função do segundo grau, ó, ela está crescendo até chegar a 1. Então, esse valor, ele está crescendo. Então, a função aí, né, do função exponencial, o valor, o gráfico, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai subindo, né? Vai subindo. Não ficou tão legal, então deixa eu voltar aqui. Porque eu sei que ele corta aqui, ó. No 1, né? Ele passa no 1. A função exponencial ela vai passar no 1. 2 elevado a 0 vai dar 1. Então, ela vai fazer isso aqui assim, ó. Tipo um sino. Né? Vai chegar lá
Aí o que é que vai acontecer quando chegar lá? A função quadrada que ela vai começar a descer, né? Então os expoentes vai começar a descer também, fazendo tipo um espelho dessa função que já se gerou. Então vai fazer isso aqui, ó, um espelho do outro lado, beleza? Vai fazer tipo um sino. Então a imagem, pessoal, a imagem, eu vou até trocar para o preto aqui, ó. Ela, o ponto máximo é o 8 para baixo. Só que essa função exponencial, ela nunca toca no zero. Então ela é fechada no 8 e aberta no zero. Então eu vou abrir aqui, ó, no zero, que ela nunca toca no zero, o intervalo, ó, é aberto no zero, o cochete. E no 8 ela é fechado, porque ela chega a atingir o ponto 8. Então eu vou procurar a letra que diz que a imagem é do 0 ao 8. Só que o 0 cochete aberto e o 8 cochete fechado. Portanto, letra E. Certo? Então fechou aí a questão 69. Vamos para a última questão de função exponencial, questão 70. A questão 70 diz assim, ó: os pontos A, que é 1 e 6, e B, que é 2 e 18, pertence ao gráfico da função n vezes a elevado a x. Então, o valor de a elevado a n é... Bom, pessoal, esse ponto A aí, ó, que é 1 e 6, ele me diz o seguinte: quando x é 1, o y é 6. Lembra que os pontos, a primeira coordenada é x, a segunda é y, certo? Então, na minha função aqui, ó, eu sei que é y igual a n vezes a elevado a x. Então, quando x for 1, ou seja, n, né? Estou fazendo esse ponto aqui, o primeiro ponto A. N vezes a elevado a 1 é igual a y, é igual a 6. Então, n vezes a, que é NA, é igual a 6. Eu sei essa informação. A segunda informação, que é o ponto B, quando x é 2, o y é 18. Então, eu posso trocar por isso, ó. N vezes a elevado a 2, vezes a ao quadrado, é igual a 18. Beleza? Então, o que é que eu sei? NA ao quadrado igual a 18. Então, vamos aqui observar o seguinte, ó. Vamos observar esse e vamos observar esse. Observe que se eu multiplicar no de cima, nesse aqui, ó, se eu multiplicar por 3 os dois lados, eu vou ficar com o seguinte: 3NA igual a 18, certo? Multipliquei por 3 lado esquerdo, 3 vezes NA, e 3 vezes 6, 18, certo? Isso aqui é equivalente ao outro, ó. Essa equação é equivalente a essa. Só que 18 eu sei que é igual a n ao quadrado. Então, eu vou chegar aqui e vou escrever assim, ó: 3NA igual a NA ao quadrado. Eu só fiz substituir, ó, o 18 é NA ao quadrado. O n está multiplicando os dois lados, eu posso cortar esse n por esse n. Então, eu fiquei com 3A. Deixa eu botar de preto, né, para seguir o padrão. 3A igual a ao quadrado. Só que a ao quadrado é a vezes a. Não é isso? Então, eu posso cortar um a do lado esquerdo com um a do lado direito. E concluir que 3 é igual a A. Beleza? Então, descobri o valor de A. A é 3. Então, eu posso chegar em qualquer uma das equações, por exemplo, nessa aqui, e trocar o A por 3. Então, eu posso escrever assim, ó: n vezes A, n vezes 3, é igual a 6. O 3 passa dividindo. N é igual a 6 dividido por 3, ou seja, n é igual a 2. Eu já sei o valor de n e já sei o valor de A. A questão está pedindo A elevado a n. A questão está pedindo isso aqui, ó, A elevado a n. No lugar de A, eu coloco 3. No lugar do n, eu coloco 2. 3 elevado a 2 é igual a 9. Portanto, a alternativa correta, letra B, ó, 9. Certo? Pessoal, finalizamos aí mais um capítulo, né? O capítulo de função exponencial, que era o nosso capítulo 7. Vou parar aqui a gravação e o próximo capítulo já é um capítulo mais simples, certo? A gente vai começar a ver progressões aritméticas, depois progressões geométricas, e é um conteúdo mais simples, eu acho que vocês vão gostar mais um pouco, certo? Então vejo vocês aí na próxima aula, com o capítulo que trata de progressões aritméticas. Pessoal, até mais e boa aula aí para vocês.